O clima de insegurança provocou a mudança de hábitos de muitas pessoas. E na internet não é diferente. Todos os dias surgem novos golpes e a informação é a melhor maneira para combater este problema. E é por esse motivo que no Miscelânea de hoje nós vamos conversar sobre segurança na internet sob dois aspectos, técnico e legal. Não saia daí, o Miscelânea está só começando. Vazamento de informações, de senhas, celulares clonados. Você sabe como garantir sua segurança na internet? Hoje vamos conversar sobre esse assunto. E nós recebemos aqui no estúdio o professor Alberto Correia, do curso de Engenharia da Computação da Univap. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. Bom, professor, em meio a tanta exposição, é possível se manter seguro na internet? É possível sim. Você tem que tomar uma série de cuidados para evitar de você expor informações demais, seja na rede social, seja no e-mail, seja onde for. Você tem que tomar muito cuidado. Algumas coisas, por exemplo, são regras básicas. Quando a gente fala, por exemplo, de engenharia social, o que é isso? É você tomar cuidado quando você coloca uma senha. Cartão de banco, por exemplo, é comum, você usa 6 dígitos, aí você começa a colocar a data do seu aniversário, a data do casamento. Super comum, todo mundo faz isso. Exatamente isso que não pode ter. Legal. E quais são as outras informações, além de senha, que a gente não deve disponibilizar na internet, que não deve ser publicado ou utilizado em alguns lugares? Vamos pegar uma rede social mais tradicional, Facebook. Sim. Como é que você conseguiria ficar mais ou menos seguro no Facebook? Desde que você se propõe a ter uma rede social, você acaba expondo parte da sua vida, isso é fato. Sim. A primeira coisa, no Facebook você tem uma série de configurações de privacidade. Você escolhe quem pode ver seus posts, ver suas fotos, ver seus check-ins. Então você configurar para que isso seja disponível só para os seus amigos e não para o público geral. Isso é um ponto. O outro ponto, adicionar quem você conhece, fisicamente, pessoalmente, e não sair adicionando todo mundo. Outras coisas, tomar cuidado. Fazer check-in. Tem pessoal que faz check-in, vou no bar, faz check-in. Vai no cinema, faz check-in. Aí Inclusive você está expondo tem toda a sua rotina, onde você vai. Tem uma rede social que ela serve apenas para isso. Por onde você passa, você faz check-in, ele compartilha nas suas redes aonde você está. E eu vejo pessoas que utilizam isso a todo momento. Saem de lugar, vão para outro, estão lá publicando onde estão. É sério isso, né, professor? E aquilo que você falou, a pessoa começa a saber sua rotina, sabe onde você está de manhã, sabe onde você está à tarde. Onde seus filhos estudam, onde você trabalha. Exatamente. Tem algumas pessoas que pedem. Evita de colocar muita foto da criança, muitos gostos da criança, porque de repente alguém que está olhando aquilo de fora começa a conhecer a criança, quer dizer, consegue abordar a criança. Então tem vários aspectos que você tem que evitar. O status social também, né? Todas as suas viagens ali expostas, os restaurantes que você vai, o vinho que você toma, né? A gente brinca. Tem que ter um pouco de cautela. Cuidado com ostentação, que você começa a ostentar, comprei um carro novo, ela tira uma foto do carro novo, do celular novo. Então você tem que tomar cuidado, você tem que setar as suas privacidades certinho. Mas, professor, a impressão que eu tenho é que o público que tem acesso a isso não tem o conhecimento suficiente para fazer esse filtro da privacidade. Isso me parece ser algo não tão acessível para todas as pessoas que estão ali. Às vezes elas nem sabem que isso é possível, né? De você não deixar o seu perfil público. Parece simples para a gente, mas para muita gente não é, né? Na realidade, quando você pega uma rede social, quanto mais você tornar a sua vida pública, melhor é para a rede social. Ela tem mais movimento, e você tem que lembrar que o Facebook, por exemplo, só usando o Facebook como exemplo, ele ganha dinheiro com base nas informações que você posta para te dar publicidade. Então, quanto mais você deixar isso público, melhor. Então, as configurações, vamos botar por default dele, é nesse sentido, deixar em aberto para você. Então, mas no Facebook é bem fácil, por exemplo, você corrigir isso. Ali nas configurações do Facebook tem privacidade, são 2 ou 3 ajustes que você faz que você já começa a contornar isso. Professor, e o WhatsApp, né? Porque recentemente também a gente tem falado muito, utilizado muito o WhatsApp também. Como que a gente pode se manter seguro também no WhatsApp? O WhatsApp, aí já vem uma outra questão. Você está mais ligado isso à telefonia. Então, acontece. Primeiro, você tem um telefone celular, o telefone celular tem que estar com um código de bloqueio.
Se você não tiver aqueles mais novos que é com biometria, botar uma senha no celular, se você esquecer ele em cima de uma mesa, ninguém vai abrir e vai conseguir manipular ele. Outra questão, por exemplo, vamos pensar num furto do celular. Existem softwares hoje que você consegue desligar o celular ou inutilizar o celular à distância se ele for roubado, ter isso. E aqueles mesmos cuidados de um computador. Se você tem um antivírus, por exemplo, no celular, tem muita gente que não tem. E agora também, né, o Kaique, as pessoas tem muitos os grupos do WhatsApp, né? O grupo de vizinhos, o grupo. E nem sempre você sabe quem está no grupo também, né? Às vezes aquele grupo ele vai tomando uma proporção grande que você já perde. E nesse grupo você se expõe, você põe sua rotina, né? Exatamente, tem uma coisa. Tem uma outra questão também, talvez dê para abordar em um outro programa só de etiqueta na internet. Sim, com certeza. O que você posta, como você posta na internet, como é que você trabalha, se você dá atenção. Em WhatsApp você vê aquelas notícias falsas que você chega a dar risada. Uma pessoa coloca no dia, aí você fala, ó, gente, isso não é uma notícia falsa. Passa 2 dias, outra pessoa do grupo posta de novo. É muito complicado, né, professor? Isso eu acho que é um aspecto bem complicado sobre a veracidade das informações que circulam na internet e a falta de capacidade das pessoas também de verificarem, né? Sim, e quando você posta essa notícia, você na realidade você está colocando ela. Então, você deu aquela notícia, então você também está afetando como seria a sua reputação na internet quando você faz isso. E olha, além disso, também tem os sites que você coloca sua senha, seu e-mail, e há muitas notícias por aí mostrando os dados que são hackeados. Então, como eu posso entrar em um site, seja de e-commerce, seja de banco, sem que esses dados estejam comprometidos? Como utilizar? Lá. Tem algumas regrinhas básicas. A primeira é aquele famoso cadeadinho do lado do nome do site, que é o HTTPS. Se é um site para banco, e-commerce, isso é básico, tem que ter. O site de e-commerce, dê uma olhada, normalmente no final dele, na barrinha, ele diz quais são os certificados que ele tem. Clica nesses certificados, olha a reputação do site. Se você nunca comprou, por exemplo, se você compra um site comum, Submarino, Americana, Saraiva, você já sabe a reputação desse site. Sim. Se você vai comprar no novo, dá uma olhada no Reclame Aqui, que é um site, vê se a reputação dele é boa, se já aconteceu alguma coisa ruim com esse site. Olha essa questão da HTTPS, olha os selos do site. E tem uma dica legal, 2 dicas. Se um site começa a pedir muita informação que não faz sentido, duvida desse site. Sim. E outra que é bem legal, vamos dizer assim, você vai entrar num site de banco. Você está com alguma dúvida se aquele site de banco é legítimo, ou até o site de vendas. Mas você já está cadastrado lá, erra a sua senha. Parece bobo. Mas se você errar a sua senha e o site for legítimo, ele vai dizer que a sua senha está errada. Se o site não for legítimo, ele vai continuar como se fosse normalmente pedindo mais informações. Ele vai aceitar, então. Porque exatamente o que ele quer é roubar a sua informação. Sim. E no caso, sabemos que o site é legítimo, que ele tem essa segurança. Eu posso utilizar meus dados sem nenhuma precaução, sem nenhuma cautela, é só entrar Tem 2 pontos aí. O site é legítimo? Ok. Vou no site da Saraiva, coloco meu cartão de crédito, tudo certinho? Ok, o site é legítimo. Mas você também tem o lado da sua máquina. Sim. Sua máquina tem que estar com antivírus atualizado, tem que estar com as versões do navegador atualizado. Tem uma coisa que é muito chata que está acontecendo na internet, você instala um software e ele começa a colocar extensões nos navegadores. Essas extensões colocam propaganda, ou então algumas são para roubar informações. Então você tem que manter os 2 lados aí, não é só o site, a sua máquina também. Esses sites, então, não devem ser acessados de lugares públicos, por exemplo, o banco, você acessar seu banco de uma lan house ou de um computador que está disponibilizado aí no espaço público, isso não é seguro, então? Não é o ideal. Se você tiver que, vamos dizer, eu tenho que acessar o meu e-mail porque é urgente, é alguma coisa de serviço. Existe um modo anônimo nos navegadores. Esse modo anônimo, o que acontece? Ele não grava nada na máquina local. Então assim, puxa, eu quero evitar que o meu Gmail continue logado, o meu Facebook continue logado naquela máquina. Acessa no modo anônimo, acessa o seu Gmail, faz os acessos que você precisar e desloga. Aquela informação não vai ficar guardada.
Sim. E aí, se você duvidar muito da idoneidade desse local, troca a senha do seu Facebook, do seu Gmail. Na realidade, o ideal é você trocar a senha periodicamente e habilitar que você seja notificado de logins. O Facebook faz isso. Se você deixar habilitado, se você se logar na Lan House, vai dar uns 5 minutos, vai chegar um e-mail para você dizendo que você se conectou no IP tal, e você já começa a identificar. É isso. Então há como se proteger, né? Ter um pouco mais de atenção. Mas foi bem o que a gente falou no começo do programa, né? A informação é a melhor maneira de você combater isso. E é isso que a gente está querendo fazer aqui hoje, né? Sim. Informar as pessoas de que existem as maneiras para isso, né? Muito legal. É isso aí, o papo está muito bom, muito interessante. A gente continua no segundo bloco com esse assunto. Isso. Mas, professor, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o aspecto legal dessa questão aí da segurança na internet. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. E você aí de casa, não sai daí, que a gente continua com o Miscelânea daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Miscelânea e vamos conferir agora o quadro Dicas de Moda com a aluna Júlia, que cursa Design de Moda aqui na Univap. Olá, sou a Júlia, sou estudante de Designer de Moda aqui da Univap e hoje vou falar sobre as plataformas dos biquínis holográficos. As plataformas, também conhecidas como as Flightforms, estão com cara nova nessa temporada. Com shapes modernos, com solados retos e tratorados, passando visual cool. Elas estão cada vez mais invadindo as ruas e dominando os pés dos fashionistas. Com tênis metalizado, ilhós e até aquelas sandálias de plástico que pode conter as suas iniciais. Junto com o Candy Color e o rosa quartzo que já está bombando. A próxima trend é dos holográficos, que promete substituir de vez os metálicos. Para o verão, você já pode até procurar e usar os biquínis ou maiôs holográficos. Junto com a vibe do sereísmo, que promete bombar agora no verão, você já pode escolher o seu modelo e arrasar na areia da praia se sentindo a princesa Ariel. E as dicas de moda ficam por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Muito obrigada. Bom, no primeiro bloco nós conversamos sobre a segurança na internet. Afinal, cada vez mais pessoas se conectam pelas redes sociais e também utilizam serviços de e-commerce. No Tira Dúvidas de hoje, vamos falar sobre crimes digitais. Você com certeza já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido algum tipo de golpe virtual, seja através da clonagem de cartão ou invasão de privacidade. O professor Frediano Teodoro, doutor e mestre em Direito Penal, está aqui com a gente, vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Boa tarde, professor, muito bem-vindo. E bem, para começar, já queremos saber aqui o que são crimes digitais e como eles podem ser classificados. Sim, na verdade nós temos hoje em dia, pelo direito penal, 2 tipos de crimes digitais. Na verdade temos os crimes clássicos, que hoje em dia passam a ser praticados por meio da internet, e temos os crimes que são crimes cibernéticos propriamente ditos, os cybercrimes próprios, que são os crimes que surgiram justamente com o uso dessa nova ferramenta e com a vivência dentro desse novo universo virtual. O senhor poderia dar um exemplo desse tipo de crime? Sim, por exemplo, a invasão em dispositivos informáticos é um tipo de crime que não existia antigamente. Antigamente nós tínhamos apenas o crime de violação de correspondência, violação de segredo profissional. Sim. Agora nós temos essa violação de dispositivos informáticos, acesso a documentos, imagens, dados pessoais, que não se praticava antigamente. A gente conhece como espionagem, né? Sim, sim. A espionagem trabalha muito com base nisso. Antigamente, os espiões, eles buscavam outros meios de obter as informações. E hoje, como todos estão vinculados, sujeitos à rede mundial de computadores, é um excelente caminho para a espionagem. Certo. Bom, professor, durante a semana a gente recebe perguntas do nosso público e nós temos uma pergunta sobre esse assunto. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber quais são as penalidades das leis sobre esses crimes digitais e se hoje em dia a gente já está nas melhores penas ou se ainda tem e o que tem para melhorar.
Essa dúvida é bem comum, né? Sim, nós temos uma figura criminosa mais importante, mas uma das poucas, que surgiu agora em 2012 com aquela lei que foi apelidada de Lei Carolina Dickmann, Sim. que foi a lei que trouxe essa reforma para o Código Penal e inseriu essa figura criminosa nova com uma modalidade de violação de segredo profissional à violação do dispositivo informático. Então, a simples violação do dispositivo informático ela é punida com a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, que é uma pena branda. E se a pessoa utiliza-se dessas informações para o fim de obter vantagem indevida, essa pena pode subir para uma pena de reclusão que vai a até 2 anos de reclusão. Olha só. Olha, o professor, também tivemos, infelizmente, recentemente um caso de um estupro coletivo que aí caiu no digital, caiu na internet. E eu quero saber se a legislação, o Brasil ele está preparado para lidar com esses crimes hediondos que causam mais revolta na população. Isso tem Ele uma... acaba sendo, né, algo... crime hediondo, crime digital também, é uma mistura aí, como é que é se agrava mais. Sim, o problema de um crime comum, estupro, um crime comum que toma uma proporção universal pelo fato de ser exposto depois na rede mundial de computadores. Mas o Brasil, definitivamente, ele não está preparado para enfrentar isso. Os mecanismos de segurança do Brasil são muito precários. O próprio governo brasileiro não tem mecanismos de segurança apropriado para se proteger. E nós tivemos um exemplo claro disso há pouco tempo atrás, quando descobriu-se que a Agência Nacional, a Agência de Inteligência norte-americana havia interceptado comunicações da Presidente da República, dos seus ministros, inclusive da Presidente da Alemanha. E isso porque a Alemanha ainda tem um mecanismo de segurança muito maior do que o nosso. Mas o Brasil, nesse aspecto, ele é muito precário. E também tem uma coisa que a gente vê sempre, questões de racismo e de... ofensa, né? tudo mais. Só que muitas dessas coisas, elas só têm uma finalidade, só é resolvido se gera muita polêmica, se gera muita comoção do público. Se vira caso, se vira case, né, da internet. Como esses crimes eles podem ser combatidos sem que precise se tornar grandes eventos na internet? Em verdade, não há necessidade de se tornar grandes eventos para que o Estado tome providências. As pessoas se sentem mais à vontade de praticar esses crimes na internet, justamente porque elas estão protegidas pelo anonimato do seu nickname, de não estar frente a frente com o opositor, ou seja, ela vai poder dizer o que ela quiser sem estar diante da pessoa ofendida. Isso facilita muito e anima as pessoas a praticar esse tipo de crime. Mas qualquer crime racial, qualquer crime contra a honra, ele pode ser apurado, deveria ser apurado, mas sem a necessidade de se tornar um caso de vulto para que... Sim. E o senhor falou sobre anonimato. A gente viu uma pesquisa onde mais de 70% dos jovens eles afirmam que mentem informações na internet e acabam se esquecendo que não é tão terra de ninguém assim, que você pode falar o que quiser, que você não é ninguém. Então tem que tomar esse cuidado também, né, com a verdade e com o que se publica na internet. Sim, nós ainda estávamos engatinhando em relação aos direitos e liberdades civis desde 1988. Estávamos engateando e parece que estamos sofrendo um retrocesso em relação a essas liberdades civis. A Constituição Federal, ela permite a ampla liberdade de manifestação do pensamento, porém, a ampla liberdade de manifestação do pensamento desde que a pessoa se identifique. Essa manifestação do pensamento por meio anônimo, ele é ilícito, isso é inconstitucional. Então já é uma postura por si só ilícita, não crime, mas ilícita. A criação de perfil falso, ela se configura como... ela também é ali uma... Falsidade ideológica, né? Uma falsidade ideológica, é isso mesmo? Parecido com falsidade ideológica. É um crime de falso também, um crime clássico, um crime que já existia e que agora pode ser praticado por meio da internet. É como se fosse um crime de falsa identidade. A pessoa fazer-se passar por alguém que ela não é. Essa figura criminosa já existia, como uma pessoa que falsifica um documento com outro nome, com outros dados, para poder ter acesso a algum tipo de benefício, seja do Estado, seja de alguma empresa privada. E qual que é a punição para quem tem esse tipo de perfil? As penas para os crimes de falso são penas brandas, são penas de detenção, que dificilmente ultrapassam os 5 anos, e por serem crimes praticados sem violência ou grave ameaça,
essas penas fatalmente serão convertidas em penas alternativas. Sim, sim. O que a pessoa tem que fazer se ela quiser fazer uma denúncia nesse sentido, professor? A pessoa necessariamente precisa procurar a delegacia, registrar no boletim de ocorrência. E aqui, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, nós temos delegacia digital somente na capital. Sim. Quando há necessidade de uma investigação mais apurada dentro do sistema informático, essas investigações são encaminhadas para essa delegacia. E quando há necessidade de fazer perícia em equipamento informáticos, também é encaminhado para a perícia de São Paulo, porque só lá eles têm técnicos para isso, e isso faz com que essa perícia demore muito, essas investigações demorem muito, pelo fato de haver só uma delegacia especializada nisso. A gente precisa pensar também, né? Você não pode, numa manifestação pública, mascarado. Na internet você também não pode se esconder atrás de um perfil. Isso é muito interessante. E nós vamos parar um pouquinho o papo por aqui, mas a gente já volta. Vamos falar sobre pirataria e mais um tanto de coisa. Não sai daí. Já estamos de volta com o Miscelânea. O tema de hoje são os crimes digitais. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo sobre esse assunto, nós vamos aprender a receita da torta de chocolate do filme Histórias Cruzadas, no último especial Comidas de Cinema, no quadro Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e no Receitas do Chefe de hoje vamos fazer a torta de chocolate do filme Histórias Cruzadas, no especial Comida de Cinema. Ingredientes: 1,5 xícaras de farinha de trigo, meio copo de água, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar, 60 gramas de manteiga cortada em cubos, 200 gramas de chocolate branco, 2 colheres de cacau em pó sem açúcar e um ovo. Para fazer a massa, nós vamos misturar primeiro os ingredientes secos: farinha de trigo, açúcar e a pitada de sal. Vamos misturar bem e agora colocar a manteiga. Quando a massa estiver com a textura de uma farofa, você vai incluir a água aos poucos. Quando ela estiver lisa e homogênea, você vai envolvê-la no papel filme e colocar na geladeira por meia hora. Depois de meia hora, você vai pegar a massa e cobrir a forma. Agora vamos cobrir com papel alumínio e a gente precisa de um peso para que quando a massa for pré-aquecida, ela não suba. Você pode usar qualquer coisa, arroz, feijão, é somente para dar o peso mesmo. E agora vamos levar ao forno por 10 minutos para pré-assar essa massa. Depois de pré-assar a massa por 10 minutos, agora vamos para o recheio. Você vai misturar o chocolate branco com o pó de cacau e um ovo batido. Agora vamos rechear e voltar mais 10 minutos para o forno. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Chefe especial Comida de Cinema. Muito obrigado, Roberta. E olha, parabéns aí pelo projeto.
Aqui no estúdio estamos com o professor Frediano Teodoro e vamos continuar conversando sobre crimes digitais. E temos mais uma pergunta do público, professor. Vamos conferir. Meu nome é Gabriela e eu queria saber se a pirataria é um crime digital. Interessante que esse crime de proteção de direitos autorais de softwares foi justamente a primeira questão a ser regulamentada no Brasil em 98, na época em que não se discutia ainda a criminalização de outras condutas. Então lá já houve essa previsão para a proteção desses softwares, mas antes já existia no Código Penal o artigo que trata da proteção dos crimes de violação de direito autoral que poderiam ser aplicados de forma análoga em relação aos casos de violação de softwares, que na verdade são violações de ideias, né? Sim, mas só agora, desse ano para cá, que vem tirando esses sites fora do ar, os sites que disponibilizam filmes, documentários, agora que eles estão sendo punidos, os donos desses sites. Se já é uma coisa tão antiga que protege e regulamenta essa questão de direitos autorais, por que somente agora isso está sendo tratado? Acredito que agora mais no Brasil, porque em outros países eles já têm levado esta repressão penal um pouco mais a sério. Haja vista a política de repressão penal dos Estados Unidos, que já vem sendo aplicada há muitos anos. Eles vêm punindo, perseguindo pessoas no mundo todo, e eles entendem, lá nos Estados Unidos, eles entendem, isso está reproduzido na lei, que quando uma pessoa de qualquer parte do mundo invade um site norte-americano para obter esse tipo de informação, ele estaria invadindo a fronteira norte-americana. E aí ele é tratado como um inimigo do Estado, é perseguido como um criminoso. Os Estados Unidos acionam a Interpol. Inclusive tem a história de um jovem inglês que tinha um site justamente para fornecer filmes, músicas, e ele foi perseguido duramente pelo governo norte-americano, na verdade pela justiça norte-americana. Ele foi obrigado a se deslocar até os Estados Unidos para participar de uma audiência onde ele foi condenado a uma pena severíssima e foi punido com uma pena alternativa que ele teve que cumprir depois por um determinado período de tempo, mesmo estando na Inglaterra. Então eles têm tratado isso de uma forma muito mais dura, muito mais séria, porque afinal de contas eles têm toda a riqueza de Hollywood e a riqueza das criações dos softwares que eles fazem questão de proteger. Tem gente grande com interesse por trás, né? E uma pergunta importante, quem consome nesses sites também é um criminoso? A nossa lei ela tem tratado, pelo menos do ponto de vista jurisprudencial, tem sido tratado de uma forma mais branda. A pessoa que acessa simplesmente para que ela tenha informação, uma pessoa que baixa um livro só para ler, ela não tem sido tratada como criminoso pela jurisprudência, mas quem obtém vantagem econômica com isso pratica uma conduta que se adequa a uma figura criminosa no nosso Código Penal. E, professor, recentemente nós tivemos alguns bloqueios aí do aplicativo WhatsApp, porque eles se negaram a fornecer informações para o inquérito policial. Qual que é esse limite do acesso a essa informação, do sigilo dos dados que circulam nesse aplicativo? Qual que é esse limite, professor? Essa discussão ela é muito interessante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista das liberdades civis. As empresas como a Apple, a Google, eles têm investido uma quantidade grande de dinheiro para garantir a privacidade dos seus usuários, para criptografar as mensagens, as informações que os usuários têm, para que os usuários sempre se sintam seguros em usar aquele equipamento, usar aquele provedor. Em contrapartida, o governo norte-americano lá vem pressionando essas empresas para eles criarem uma porta dos fundos, para que eles possam ter acesso às informações dos usuários, e as empresas são muito resistentes em relação a isso. Aqui no Brasil, existe ainda uma falta de conhecimento de como lidar com essa ferramenta, e o Poder Judiciário, quando decide por bloquear o WhatsApp ou bloquear o YouTube durante um determinado período de tempo, ele assim o faz porque, afinal de contas, as autoridades brasileiras requisitam algum tipo de informação à empresa, que tem um representante aqui em território nacional. A empresa se nega a fornecer isso porque a matriz não está aqui em território nacional e a fonte das informações não fica aqui. E aí, a única forma do Poder Judiciário brasileiro impor a sua autoridade para tentar esclarecer ou resolver a questão, resolver o ilícito, é tomar essas decisões. Mas é um tipo de medida
de pessoas, na verdade, que não conhecem a grandeza e a complexidade mesmo da internet. É muito complexo, porque muito complexo. foi exatamente por ter se tornado um aplicativo tão seguro que ele também passou a ser utilizado pelos criminosos para troca de informações, né? É muito complicado, né, professor? E o problema é que este argumento de caça a terroristas, esse argumento de garantir uma maior segurança às pessoas, ele vem sendo usado justamente para reduzir as nossas liberdades. E aí nós temos, como pessoas, cidadãos que somos, nós temos que decidir o que é mais valioso para nós, se são nossas liberdades ou se é a nossa segurança. Sim, sim. Temos mais uma pergunta via WhatsApp, professor. Eu tenho uma dúvida. O que é o Marco Civil da internet e para que serve? O Marco Civil foi uma proposta, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão do governo. Então, foi uma proposta dele que foi votada no Congresso Nacional. Esse Marco Civil ele trouxe as primeiras diretrizes do uso da internet no Brasil. Lógico que tardiamente trouxe, mas trouxe as primeiras diretrizes. Mas o nome dele já diz, é um Marco Civil, não é penal, não trata de questões penais, mas traz os princípios do uso da internet, cria algumas regras de controle do Estado em relação ao que circula na internet, cria algumas obrigações para os provedores, o tempo mínimo para que eles mantenham as informações em arquivo até que eles possam se desfazer dessas informações. Então o Marco Civil é um primeiro passo no sentido de regulamentar isso no Brasil de uma forma mais séria. Certo. Bom, professor, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto desse livro que reúne diversos artigos e teve a sua participação, né? Sim, um grupo de alunos, doutorado em Direito Penal, que prestou uma homenagem ao professor Dirceu de Mello, e todos escreveram sobre temas de Direito Penal, que são temas discutidos agora no século XXI, e a mim me coube falar dos cybercrimes, dos crimes digitais. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse livro, professor? Esse é um livro que está nas livrarias, pelo site da editora a pessoa consegue comprar, pelo site das livrarias mais conhecidas a pessoa consegue comprar. Com segurança. Com segurança, desde que sigam os conselhos dados pelo professor em relação à segurança dos sites, né? Encontrar os certificados, reconhecer, identificar o cadeadinho ao lado do endereço eletrônico. Sim. Bom, o nosso tempo aqui é curto, mas a nossa expectativa é que as pessoas reflitam mais sobre isso. Busquem as informações, né? Existem muitas informações sobre como se livrar aí desses golpes na internet, né? Precisa buscar isso mesmo, né, professor? Muito obrigado pela sua contribuição e pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado, professor. E você aí de casa, obrigado por ter acompanhado mais esse Miscelâneo com a gente, ter mandado seus vídeos com suas dúvidas. E semana que vem a gente está aqui de novo, né, Fabi? Isso mesmo. Nos acompanhe aí nas redes sociais e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.